Vamos falar de saúde e o tema agora é tratamento contra o câncer. O Brasil enfrenta um cenário desafiador no que diz respeito à incidência de câncer. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o país deverá registrar 704 mil novos casos da doença a cada ano do triênio 2023-2025. Aqui em Joinville, o Centro de Excelência em Saúde de um hospital é referência em todo o estado no atendimento em hematologia e oncologia. Estamos recebendo o coordenador do Oncocenter, Dona Helena, Dr. Lucas Santana, que vai fazer um bate-papo com a gente sobre saúde. Para a gente começar já a semana falando sobre prevenção, principalmente. Dr. Lucas, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, obrigado por me receberem aqui para falar desse tema tão atual e bom dia também a todo mundo que está escutando a gente nesse momento. Doutor, a gente conversava um pouquinho, né, no intervalo dizendo o seguinte, né, os casos de câncer infelizmente vão aumentar, estão aumentando e a gente viu o número ali que trouxe o INCA, mas qual é a realidade que a gente vê atualmente aqui na região de Joinville especificamente quando a gente fala de incidência de casos de câncer? O que a gente enxerga aqui é o que a gente enxerga no Brasil, tá? Lógico que tem algumas diferenças regionais do tipo mais frequente de câncer em algumas localidades, mas o que a gente enxerga de uma forma geral em Joinville, no Brasil e no mundo, inclusive, é um aumento do número de casos de câncer nos últimos anos. Isso é algo epidemiológico que vem acontecendo ao longo das últimas poucas décadas e a tendência é que o número de casos de câncer só aumente em Joinville, no Brasil e no mundo ao longo dos próximos anos. Doutor, e essa jornada, né, do paciente, enfim, que deve apresentar uma variante emocional bem diversificada, né, desde a identificação da doença, o impacto e também o tratamento. Como é que a medicina hoje se envolve nesse acolhimento para que o resultado seja alcançado dentro, né, da melhor expectativa possível? Tem um quadro que é um quadro que eu digo que é um pouco mais simples de tratar, que é o quadro orgânico. Então, a prescrição de quimioterapia para matar células tumorais, isso é algo relativamente mais simples, mas o ser humano é muito mais complexo do que isso, né? Então, junto com aquele tratamento, vem emoções, frustrações, angústias, e essa é uma parte muito difícil, muito delicada do tratamento. Acho que o primeiro ponto é você entender aquele indivíduo como único e fazer um tratamento centrado nele, dadas as suas individualidades. Tem gente que vai tolerar um pouquinho melhor, que vai ter menos angústia. Ok, a gente pode talvez dedicar um pouco menos para esse lado emocional, mas aqueles outros indivíduos que demandem um pouco mais, a gente tem que dedicar um pouco mais de trabalho em cima dele. O que é esse trabalho, o que é essa dedicação? É ter um apoio de um psicólogo, é ter uma equipe integrada ali, dependendo do local onde o paciente trabalha. Às vezes um assistente social é muito importante. Aquele paciente às vezes está recebendo quimioterapia, mas não tem o que comer em casa, né? Então isso é algo importante. Existe o lado médico, mas também tem um lado que o médico não consegue atuar, que a família é importante. Então é importante que os familiares daquele paciente também deem uma atenção especial, um apoio, uma ajuda, que sejam do que está precisando, quer que eu te leve na consulta hoje, né? Os amigos desse indivíduo também. Então, no trabalho, talvez facilitar um pouco a saída mais cedo, ser mais compreensível com possíveis faltas. Então, a gente fala muito de como a medicina pode ajudar, mas quando o indivíduo está doente, toda a comunidade que ele está, que de certa forma adoece junto. Então tem os familiares, tem os colegas de trabalho, tem os amigos pessoais. Então acho que todo mundo tem que se envolver para tornar essa jornada um pouco mais fácil do que ela é. Doutor, antes da gente avançar um pouquinho mais sobre a questão da prevenção, eu queria voltar a um ponto que o senhor comentou no início da nossa conversa, que é sobre a incidência de casos aqui em Joinville, que o senhor já explicou bem. Qual é o tipo de câncer que acaba prevalecendo, digamos assim, na nossa região, né, por ter pessoas com pele mais clara, aquela coisa toda, e fazer duas perguntas em uma para o senhor, né, essa incidência de um tipo de câncer aqui na nossa região e quais são as razões, então, para esse aumento do caso de câncer, não só aqui, mas em todo o Brasil? Vou responder a sua segunda pergunta primeiro aí. Por que está aumentando o número de casos de câncer? Tem um primeiro fator que é envelhecimento da população. Então hoje a gente consegue tratar muito melhor do que a gente tratava questões cardiovasculares. As pessoas morrem menos de infarto, morrem menos de AVC, também causas infecciosas, as pessoas morrem menos de infecção. As pessoas vivem mais. E câncer é uma doença de pessoas mais idosas. À medida que eu vou envelhecendo, minhas células envelhecem, isso aumenta o risco de surgir câncer. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, são os hábitos de vida, né? Então,
Tem hábitos de vida que a gente já conhece, né, que são clássicos que podem causar câncer, tabagismo, etilismo, então são bem conhecidos. Mas tem outros, por exemplo, sedentarismo, uma dieta rica em gordura, são outros fatores de risco que estão associados com a nossa sociedade atual, em que aumentam o risco de desenvolvimento de câncer durante a vida. Tá, então, e eu esqueci sua primeira pergunta. Sobre a questão de casos na nossa região, né? Que tipo de região. câncer acaba prevalecendo na região sul, talvez, né? O que acontece? Aqui na região sul, os principais cânceres são os mesmos do restante do Brasil. Assim. Basicamente, a gente tem câncer de mama nas mulheres, próstata nos homens, intestino nos 2 sexos e pulmão nos 2 sexos. Um pouquinho mais e colo de útero para as mulheres. Isso aqui é o grosso. Tá? O que a gente tem de especificidade aqui na região sul? Por ser uma população que tem uma origem europeia, pele clara, a gente tem uma incidência um pouco maior do que a média brasileira de cânceres de pele, tá? A gente tem cânceres de pele pouco agressivos, que a gente chama de não melanoma, e tem os cânceres de pele bem agressivos, que é o melanoma. Então, esses 2 tipos a gente vê com uma maior frequência aqui em Joinville do que no restante do Brasil. Doutor, muito se fala na questão do tabagismo, né? O cigarro comum. Mas também há poucos anos há uma incidência muito grande também do cigarro eletrônico, principalmente usado pelos jovens. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essa questão, se vem aumentando cada vez mais os casos de câncer de pulmão por causa desses cigarros eletrônicos. Ainda é cedo para a gente entender todo o malefício que o cigarro eletrônico pode causar, né? Quando a gente fala de câncer, na maioria das vezes o indivíduo tem que ser exposto àquele fator de risco durante muito tempo, tá? Então 10, 15, 20 anos sendo exposto para a gente começar a enxergar os malefícios disso. E o cigarro eletrônico é algo relativamente recente, né? Então a gente ainda não tem todo o espectro de alterações que a gente vai ter com o cigarro eletrônico. A gente tem já algumas alterações pulmonares importantes, né? Pessoas com pneumonite, que é um tipo de inflamação no pulmão. A gente tem algumas alterações emocionais, então indivíduos ficando mais ansiosos por conta disso, viciados, né, no cigarro eletrônico, mas a gente ainda não tem dados muito robustos a respeito do impacto disso no desenvolvimento de câncer. De novo, porque o tempo ainda é curto, tá? Acho que talvez nos próximos 10, 20 anos a gente comece a colher alguns resultados mais interessantes. Doutor, a gente sabe que o Centro de Oncologia do Hospital Dona Helena, ele é referência aqui em Santa Catarina. Mas quando a gente vai para o Sistema Único de Saúde, a gente tem lá os seus desafios. E a pergunta que faço para o senhor é a seguinte: nos parece, é uma pergunta de leigo, né, obviamente, que o sistema particular, ele dá conta dessa demanda de atender bem seus pacientes, até com índice de tratamento, de cura. Agora, o SUS, o Sistema Único de Saúde, qual é esse desafio que nós temos ainda no Brasil para dar qualidade de vida, tratamento e um índice de cura para esses indivíduos, hein, doutor? Hoje em dia a gente tem um abismo entre o universo privado e o universo SUS no que diz respeito ao tratamento do paciente oncológico. Quando a gente pensa em indivíduos que estão no sistema privado de saúde, plano de saúde principalmente, a gente enxerga que a gente tem acesso a medicações de primeiro mundo. É algo muito parecido com o que se usa nos Estados Unidos, na Europa, tá? Austrália. Então é um tratamento de ponta, de excelência. Tá? Quando a gente chega no SUS, embora a gente tenha aqui uma conquista, né, do povo brasileiro, não são todos os países em que as pessoas vão ter acesso a algum tipo de tratamento, então primeiro tem que destacar isso, que apesar dos pontos negativos, existe um ponto positivo muito bom. As pessoas têm acesso. Infelizmente, esse acesso não é o que tem de melhor. O que acontece na oncologia hoje? Os novos tratamentos que estão sendo descobertos, eles têm um custo absurdamente elevado, em que é muito difícil com que o sistema público consiga bancar financeiramente todo esse custo. Então, o primeiro ponto é o ponto financeiro, né? A gente tem um SUS que hoje ele é subfinanciado, e seria muito difícil a gente conseguir o mesmo tratamento do privado, porque as fontes de renda são diferentes. Segundo, em que a gente tem uma menor quantidade de profissionais envolvidos naquele tratamento. Então, a gente tem filas muito mais longas no sistema público e o paciente tem que esperar muito mais. E terceiro ponto é que
no SUS, muitas vezes o paciente chega muito tarde para o médico oncologista. Então, aquele paciente, ele percebe os sintomas um pouco mais tarde, porque ele tem menos conhecimento. Quando ele vai procurar ajuda, a ajuda demora um pouco mais para chegar, então ele vai fazer os exames demoram mais para ficar prontos. Então, quando ele chega, a doença está num estágio mais avançado. Então, isso é uma realidade que a gente consegue observar. Os pacientes do sistema público de saúde, comparativamente com os pacientes do sistema privado, eles chegam para o tratamento com uma doença mais agressiva, mais avançada. O tumor já se espalhou algumas vezes, por conta da demora em todo o processo ali de diagnóstico, de consultas, né? Então é isso, acho que é uma demora que acontece e quando ele chega para tratar, eu não tenho todo o arsenal terapêutico possível, né? Como é que a gente pode mudar isso? Políticas públicas de prevenção, isso é uma coisa importante. Então, primeiro tem que prevenir, que evitar que aquele paciente tenha. A gente tem que agilizar o diagnóstico e a gente tem que aumentar o financiamento, né? Então, para a gente poder ofertar terapias de mais qualidade, dando maior chance de cura aos pacientes. Doutora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, né, aprovou o uso aqui no Brasil da primeira terapia gênica contra o câncer. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tratamento, explicasse do que se trata e também quando as pessoas, enfim, né, beneficiadas por essa inovação, o que pode acontecer a partir do momento desse tratamento? Então, essa terapia gênica é algo bem recente aí, né? Surgiu nos últimos 4, 5 anos, mesmo nos Estados Unidos, ela ainda não é algo totalmente difundido. Como é que funciona o tratamento? Eu pego aquele paciente que está com câncer, eu retiro algumas células dele, células de defesa, e eu modifico essas células geneticamente, para, entre aspas, elas aprenderem a matar o câncer. Depois que eu modifiquei ela, eu devolvo essa célula para o corpo do paciente, e essas células, que são as próprias células dele, vão lá e matam o câncer. A ideia é sensacional, né? Então eu uso as minhas próprias células, modifico elas e devolvo elas para mim para matar o câncer. O problema é o custo, né? Hoje em dia o custo está na casa de alguns poucos milhões de reais. Então é algo que, mesmo tendo sido liberado e aprovado, mesmo no universo privado, ainda é algo que vai ser pouco utilizado, porque a gente não tem recursos suficientes para bancar. Hoje, as indicações são mais restritas. A gente usa para alguns tipos de câncer hematológico. A gente usa principalmente para linfoma e leucemia. Eu, Lucas, particularmente acredito que nos próximos anos o número de indicações vai aumentar muito. E alguns tumores, que a gente chama de tumores sólidos, pulmão, estômago, rim, também vão ganhar indicação, tá? A expectativa é que, com o aumento de indicações, a gente tenha uma redução dos custos. Tá? Então é algo que só assim que a gente vai conseguir utilizar em uma escala maior, principalmente no Brasil. Então é algo muito bom, muito promissor, resultados excelentes, pacientes que já não tinham nada de tratamento, que tinham uma expectativa de vida extremamente baixa, conseguindo ficar sem doença. Então é algo muito bom, muito promissor, mas infelizmente ainda muito caro e pouco acessível. Temos que aguardar, né? Doutor, para a gente finalizar, eu queria que o senhor encerrasse nosso bate-papo, principalmente no que diz respeito à prevenção, né? O senhor já comentou um pouquinho ali sobre hábitos de vida, sobre a questão do sedentarismo e tudo mais, mas para a gente olhar para frente, né, e ter um olhar muito na questão da prevenção, o que todos nós precisamos fazer para vencer a batalha contra o câncer? Porque, como o senhor explicou, provavelmente, né, cada família que nos ouve nesse momento deve ter um caso de câncer próximo ou não, né, pessoas que estão em tratamento ou pessoas que já perderam a vida em razão do câncer. Então, acho que o mais importante quando a gente fala, né, na jornada do paciente contra o câncer é exatamente a questão da prevenção que você estava falando. É muito mais barato e mais fácil eu evitar ter um câncer do que depois que eu ter que tratar. E aí é uma série de medidas, né? Então a gente vai começar por medidas aqui que não dependem tanto do paciente. Então, por exemplo, vacinação. A gente tem algumas vacinas que elas podem prevenir alguns tipos de câncer. Então hoje a gente tem disponível na rede pública vacina contra o HPV. HPV é o principal vírus responsável por câncer de colo de útero, alguns tipos de câncer de canal anal e alguns tipos de câncer de boca, tá? Então, só de eu vacinar o indivíduo, hoje a vacina está disponível para crianças, né, de 9 a 14 anos, a gente já reduz a incidência desses cânceres.
Outras medidas que a gente deve adotar são medidas já conhecidas pela população. Reduzir ao máximo o tabagismo, reduzir ao máximo o etilismo. São 2 fatores de risco também muito importantes. Isso a maioria da população sabe, embora nem todo mundo pratique. E agora tem outras medidas, né, que embora a gente relacione menos com câncer, com o envelhecimento da população a gente está conseguindo enxergar. Que é o quê? É o sedentarismo e a má alimentação. Então, uma dieta rica em carne branca, frutas, verduras, legumes, sementes, isso reduz a incidência de câncer quando eu comparo com aquele outro indivíduo que tem uma dieta rica em açúcar, gordura saturada, que é sedentário. Então, hábitos de vida saudáveis, né, uma alimentação balanceada, atividade física diária, pelo menos 30 a 40 minutos por dia, isso tudo reduz a incidência de câncer. O grande desafio é porque a gente só vai colher os frutos, né, dessa boa qualidade de vida depois de 30, 40, 50 anos. Então é muito difícil, né, eu falo isso por experiência na prática do consultório, a gente convencer alguém disso. Então se a pessoa pensar, olha, só vou colher daqui a 30, 40 anos a chance de não ter um câncer se eu me cuidar muito bem, tem gente que não acha que isso vale a pena. Então isso é um grande desafio hoje da saúde em relação à prevenção. A gente não consegue resultados imediatos. Então não é igual um remédio que eu vou dar e aquele cara vai perder 20, 30 quilos em um mês. Esse cara vai querer tratar. Agora, se eu falar que o resultado vai vir daqui a 20 anos, né, isso é um pouco mais difícil da população, de uma forma geral, adotar medidas saudáveis. Tá? Mas acho que esse é o principal... seria a principal arma na luta contra o câncer. É a gente fomentar hábitos de vida saudáveis, até porque quando eu fomento esses hábitos de vida, eu previno câncer, mas também previno várias outras doenças, né? Então, uma boa qualidade de vida não é só contra o câncer, atinge várias outras doenças também. Dr. Lucas Santana, coordenador do Oncocenter Dona Helena, nosso muito obrigado, é um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan e até uma próxima oportunidade, doutor. Eu que agradeço mais uma vez o convite por estar aqui e acho que a palavra final é essa, prevenção, tá? Bons hábitos de vida, atividade física, alimentação saudável, vamos evitar aí ao máximo tudo que a gente possa fazer para reduzir a chance de ter câncer. Obrigado, doutor, pela consulta aberta aqui de qualidade aos nossos ouvintes, né?